É bom demais, né? Você vai ficar uns 10 anos aí desse jeito. E eu gosto muito de falar da CSN, sabe por quê? Porque eu entrei lá também em 84. Eu entrei em 84 e comecei a usar droga em 84. E ali eu trabalhei muito, porque eu tinha que trabalhar mais para sustentar minha família, para pagar pensão para outra família e ter dinheiro para usar droga. Não vê o pensamento do cara, né? Nem para juntar dinheiro. Eu falei com o Tony hoje, quando eu aposentei, gente, a primeira vez que eu aposentei, foi só para pagar a conta. A Silvia ficou apavorada. Não sobrou nada para ela, tadinha. Mas sobrou um marido fiel, amoroso, um homem determinado a não errar mais. Sabe? Dali eu saí do CRE, voltei a trabalhar. Eu sentava para uma reunião, o pessoal levantava e falava: vou ficar perto desse cara não, pai, esse cara é bandido, o cara foi preso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegava em casa, chorava, queria pedir conta. A Cida falava assim: calma. Falava com esse pastor Antônio Rocha, falava 2 horas, chega até espumar no canto da boca assim. Sabe o que o Antônio Rocha falava para mim? Vai passar. E você sabe o que passou? Porque Deus me honrou tanto que eu aposentei. E aqueles que me recriminaram, nem todos aposentaram, outros foram demitidos. E você vê como é que Deus é bom para mim, né? Deus é bom para quem entra dentro do propósito. Você tem que buscar: Deus, qual o seu propósito para mim? Aonde o Senhor quer que eu esteja, para que eu seja usado através do seu Espírito Santo para servir e salvar outras vidas? Sabe? A gente se esforça, e às vezes é muito difícil. Às vezes a gente quer recompensa como carne, sabe? E a gente veio nessa transformação de vida, né? Nós estamos aí caminhando há 16 anos muito bem. Eu sou namorado da Cida quase 34 anos. Ela tem 16 anos que ela tem um marido. Ela tem um marido, um cara que está do lado dela porque deve é. Porque quantas pessoas mandou ela separar de mim? A minha mãe mandou ela separar de mim. Acho que não. Entendeu? Pessoas da igreja mandaram ela separar de mim. E ela foi fiel, ela não deixou. Ela mesma fala, porque a gente tem um testemunho junto, que vai conversando junto. Ela fala que ela não, todo mundo mandou ela desistir de mim, ela não desistiu. E eu vejo que Deus tinha um propósito nisso tudo. Porque, se você, é até para saber, tá? O Volta Redonda, nós já fomos em reunião de todas as nossas 11 sedes, a glória de Deus. E todas elas estavam comigo. Aonde eu vou, ela vai, aonde ela vai, eu vou. Aleluia! Sabe por quê? Nós somos uma só carne. Nós somos. O Tony usou um termo hoje que a gente já conversou sobre isso. Eu olho para ela, ela olha para mim e já sabe o que a gente está pensando, o que a gente vai fazer. Isso é maravilhoso. O jeito que Deus fez com a gente. Sabe? Deus é maravilhoso, gente. Eu tenho o Jonathan, tem 38 anos, não é filho da Cida, é só meu. Né? Do meu primeiro casamento. O Jonathan falava para mim assim: pai, você fuma, bebe, cheira e quer chamar minha atenção? Hoje o Jonathan é presbítero na Assembleia de Deus, que se chama Ministério Volta Redonda. Não usa nem bermuda. Entendeu? Jean é um guitarrista, é um enfermeiro tremendo. Bonito igual o pai. Aí olha só, Jean foi para Portugal ajudar a montar uma igreja. Se eu tivesse nas drogas, ele estava montando igreja ou uma boca de fumo? Então a gente tem que pensar: qual o espelho que você está refletindo para o seu vizinho, na sua rua, no seu bairro? Entendeu? O que você está refletindo? A gente teve vários programas na rádio, entendeu?
E a hora que a gente saía, 6 horas da manhã na rádio, tinha gente esperando para a gente orar, doidaço, esperando a gente para orar. Gente que levava café da manhã para a gente. Gente, tem uma senhora Marilza, de um bairro lá que chama Santa Cruz. Ela conversa comigo até hoje. Ela fala que a minha risada curou a dor de cabeça dela. Isso é Deus, gente. E eu sei que eu nem mereço, porque eu sei o traste que eu fui, eu sei as lambanças que eu fiz, mas eu peço a Deus todo dia, me use conforme o Senhor desejar, me mostra quem o Senhor quer que a gente abrace. Nós fomos ali na Argentina, entendeu? Foram 11 almas que conheceram Jesus, 6 retornaram para Jesus. Mas a gente tem que fazer. A hora que você estiver num comboio, que você estiver no restaurante, pergunta para Deus: quem que eu tenho que falar, quem que eu tenho que abraçar? É Deus que mostra, não é você não adivinha, não. Adivinha é pro lado de lá, tá? Adivinha o capetão lá. Nós somos usados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos direciona. É o Espírito Santo que fala o que a gente tem que fazer e como fazer. Lógico, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que estar preparado, você tem que estudar, mas quem faz é o Espírito Santo. Mas a gente que tem que abrir a pedra. Jesus Cristo não ressuscitou lá, mas quem que abriu a pedra lá? Quem que tirou a pedra? Foi o homem. Então essa é a nossa obrigação. Então nós temos os nossos padrões de vida. Provérbios é o nosso padrão de vida, sabe? Nós temos a Bíblia como nosso padrão de fé. Temos os estatutos do Águias de Cristo. Então vamos ler, vamos botar em prática. Vamos fazer a diferença lá fora. Vamos ser sal e luz mesmo. Aquele cara lá, aquele mendigo lá que você acha que não presta, que não vai dar em nada, de repente ele é um miligrama que você está jogando ele fora. Quantas pessoas falaram que eu não tinha jeito? Quantas? E realmente, conforme Deus falou com o nosso fundador, você vai olhar para trás e vai ver milhões de farol atrás de você. Quando o Nassif falou: eu sou o presidente regional, você vai assumir em Volta Redonda, assim, não, você está doido. Entendeu? Tem capacidade para isso não. Eram 7 pessoas. Eram 7. Hoje, pagando mensalidade, são 42. E tem 30 meses para trás, né? Quem faz? É eu? É o Espírito Santo. Mas a gente tem que ir. A gente tem que fazer o ID. A gente tem que falar que o Águia de Cristo existe. A gente tem que falar que existe um motoclube cristão, é o Águia de Cristo. É uma ferramenta da igreja para salvar vidas. A gente tem que entrar onde muita gente não entra. Entendeu? Algumas vezes quando eu falo que eu vou no Falcões de Aço, todo mundo fazia. Gente do mundo, você vai no Falcões de Aço, você é maluco? Eu sou maluco por Jesus Cristo, por isso que eu vou lá. A gente tem que ser sal e luz nessa terra, gente. A gente tem que fazer o de Jesus. Tá? Então, eu quero falar para vocês que depois que eu fui preso, aconteceu isso tudo, eu vi a diferença na minha vida, eu vi o que Deus fez na minha vida, tá? Eu já tinha aposentado, mas agora aposentei de novo na especial, entendeu? Deus é maravilhoso comigo, sabe? Eu acho que eu nem mereço, não é mentira, eu mostro para quem quiser, o meu salário no INPS dobrou, entendeu? E eu ainda tenho um dinheirinho para receber aí, porque eu tenho 10 anos que eu estou aposentado já, né? Então ainda tem uma atrasada aí, só que a dona falou lá que vira precatório, né? Só em 2028. Eu já queria viajar para o Chile já da vez, né? Então, a gente tem que fazer as nossas obrigações, os nossos valores, né? Que é Deus, família, o respeito à irmandade. Esses valores é muito sério para nós. Nós temos que botar em prática, né?
a nosso estatuto, a palavra de Deus, e ir lá fora buscar essas vidas que estão perdidas. Quero falar para você que tem um monte de marquinho perdido lá fora, lá. E é esses marquinhos que a gente tem que buscar, porque eles vão fazer diferença nesse mundo. Jesus Cristo está voltando, tá? Não é hora de brincar. Nós não estamos de férias, nós estamos aqui para trabalhar mesmo para Deus, para fazer a diferença nessa terra. E igual nós louvamos aqui, ó, entendeu? Tem jeito, tem solução. A gente tem uma reunião lá que fala que tem jeito para tudo, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que buscar essa transformação, sabe? E é por aí que a gente tem que fazer. Eu vejo o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha casa. Ele pode fazer na casa de qualquer um. Eu tenho um discípulo que ele chama João Dias. Quando ele chegou lá na igreja e ele viu ele falou assim: se o Marquinhos parou, eu também paro. Ele parou mesmo, tanto que ele é discípulo. Entendeu? E o João usou droga há 44 anos. Para você ver que tem jeito. Agora a gente tem que querer, tem que ter uma pessoa para abraçar. Agora eu falo muito nas nossas reuniões, tá, gente? Tem hora que o menino está internado lá, ele vai para casa, a família faz um churrasco com cerveja, aí o cara recai de novo. Entendeu? Então é isso que eu queria deixar plantado no seu coração. Busque em Deus qual é o seu propósito, onde você tem que estar, para que o Espírito Santo te use como flecha polida para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Tá? Eu vou parar por aqui, senão vou falar até meia-noite. Amém, gente? Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu vejo o que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. E qualquer coisa que vocês precisarem, para internar alguém com dependência química, precisar de uma ajuda, de um conselho, a gente está aqui para isso, tá?